Estudos em Educação Cristã. Capítulo 1. O início da história da educação nos Estados Unidos. A igreja que triunfa é aquela que quebra o jugo da educação mundana e desenvolve e pratica os princípios da educação cristã. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Ellen White, Christian Educator, 1º de agosto de 1897. A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é a verdade. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131. Admite-se como verdadeiro que todos os adventistas do sétimo dia creem que a educação cristã e a mensagem do terceiro anjo sejam a mesma verdade. As duas são inseparáveis como as raízes, o tronco e os ramos de uma árvore. O propósito destes estudos é proporcionar melhor compreensão das razões do declínio e queda moral das denominações protestantes no tempo do clamor da meia-noite, em 1844, e ajudar-nos, como adventistas do sétimo dia, a evitar esses erros à medida que nos aproximamos do alto clamor do terceiro anjo, que em breve soará sobre este mundo. Uma breve pesquisa da história das denominações protestantes mostra que sua queda espiritual em 1844 foi resultado do fracasso em compreender a verdadeira ciência da educação. O fracasso em entender e praticar a educação cristã incapacitou-as para a proclamação a todo o mundo da mensagem da segunda vinda de Cristo. A denominação adventista do sétimo dia foi então chamada à existência para assumir a obra que as igrejas populares haviam deixado de cumprir por não terem dado a seus missionários a devida formação. As denominações protestantes não estavam em condições de dar a mensagem do terceiro anjo, um movimento de reforma que constitui uma advertência contra a besta e sua imagem, isso porque ainda estavam apegadas às doutrinas e aos princípios educacionais que, em essência, formam a besta e sua imagem. É importante que os jovens adventistas do sétimo dia estudem seriamente as causas do declínio espiritual dessas igrejas, ocorrido em 1844, para não repetirmos sua história e ficarmos fora do alcance do Espírito de Deus, perdendo assim nosso lugar no reino. Se, como adventistas do sétimo dia, quisermos ser bem-sucedidos onde essas denominações fracassaram, precisamos ter um sistema de educação que repudie os princípios que, por sua própria natureza, desenvolvem a besta e sua imagem. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O protestantismo, nascido no século XVI, estava prestes a perder sua luz na Europa. Deus então preparou uma nova terra, que se tornaria no futuro os Estados Unidos da América, como um berço para a proteção e desenvolvimento de corretos princípios que permitiriam que a partir desse país fosse proclamada a mensagem mundial e final do retorno do Salvador. Foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte o fundamento de uma poderosa nação. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja, e seus frutos se faziam manifestos na economia, inteligência, pureza e temperança. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. O Grande Conflito, páginas 292 e 296. Esses reformadores, ao chegarem à América, renunciaram às doutrinas papais na igreja e no Estado, mas conservaram o sistema papal de educação. Conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às doutrinas do romanismo, retiveram muitas de suas formas. Alguns olhavam para eles como distintivos da escravidão de que haviam sido libertados e para a qual não se sentiam dispostos a voltar.
Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. A Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável. Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio na Holanda. Encararam dificuldades, prejuízos e prisão. Em sua fuga, deixaram casas, bens e meios de vida. Animadamente, porém, enfrentaram a situação e não perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Sabiam que eram peregrinos. Em meio ao exílio e agruras, cresciam o amor e a fé. Confiavam nas promessas do Senhor, e ele não faltava com elas no tempo de necessidade. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles sem se arrecear pela senda da providência. Os puritanos se uniram em solene concerto como povo livre do Senhor para andar em todos os seus caminhos por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. O Grande Conflito, página 289, 290 e 291. O sistema educacional da Igreja, que os havia expulsado de sua terra natal, representava um dos mais graves erros dos quais os puritanos falharam em libertar-se. Esse sistema educacional, embora papal em seu espírito, era em certo sentido protestante em sua forma. Um historiador escreveu sobre as escolas puritanas do Novo Mundo, relatando que seus cursos eram ajustados ao currículo tradicional da faculdade. Eles ensinavam muito latim e grego, davam um curso extensivo de matemática e, no geral, eram fortes no setor das ciências humanas. Esse currículo refletia o modelo de escolas como Rugby, Eton e outras notáveis escolas inglesas. Richard Bourne, Education in the United States, página 71, de 1889. Lemos novamente. As raízes desse sistema estavam aprofundadas no grande sistema eclesiástico. Desde o início de seu treinamento, Dunster, um dos primeiros presidentes de Harvard, adequou o curso dessa universidade em grande parte segundo o modelo das universidades inglesas. Eles seguiram tão fielmente o modelo inglês, o da Universidade de Cambridge, que até foram chamados por esse nome. Um historiador, escrevendo sobre Harvard, disse: em vários casos, os jovens ingleses eram enviados para a Cambridge americana para completar sua educação. Bourne, discorrendo acerca dos cursos de estudo na Escola de Ensino Superior de William e Mary, antes da Revolução, afirma: todos eram segundo o padrão inglês. Acerca de Yale, fundada posteriormente, é dito: as normas, em sua maior parte, seguiam o modelo de Harvard, bem como os cursos ministrados. As universidades mais jovens seguiam o padrão das mais antigas. É muito natural que Yale fosse estabelecida de acordo com o sistema papal inglês, porque seu fundador, Elihu Yale, havia passado 20 anos em escolas inglesas, segundo confirma o historiador citado. 20 anos ele passou nas escolas e em seus estudos especiais. Os adventistas do sétimo dia não deveriam permitir que esse fato passasse despercebido. As 3 principais escolas das colônias foram estabelecidas por homens que haviam fugido das doutrinas papais do Velho Mundo. Mas esses educadores, por causa de sua educação nessas escolas papais e de sua ignorância quanto à relação entre educação e religião, inconscientemente moldaram suas instituições segundo o sistema educacional da igreja da qual haviam saído. É surpreendente que esses reformadores ingleses, depois de tanto se sacrificarem por uma causa digna, tenham permitido que um sistema de educação tão inapropriado aos seus propósitos se tornasse em realidade a progenitora de seus filhos, cujo seio essas crianças extrairiam sua alimentação. Eles não se deram conta de que o caráter e a experiência cristã desses pequenos dependiam da natureza do alimento recebido. Houvessem eles compreendido a relação da educação da criança e sua experiência futura com a Igreja, eles não teriam tomado emprestado o sistema papal de educação, mas o teriam rejeitado por completo como excessivamente perigoso para ser tolerado dentro dos limites do protestantismo.
Alguns fatos da história educacional deixaram evidente a afirmação de que o sistema de educação de Oxford, Cambridge, Eton e Rugby era papal, e que os reformadores da Nova Inglaterra, moldando suas escolas segundo esse padrão, estavam implantando o sistema papal na educação na América. Lowry diz: Oxford e Cambridge modelaram-se grandemente segundo o sistema de Paris. Um grande número de professores e alunos deixaram Paris. Assim, o contingente inglês da Universidade de Paris foi para Oxford e Cambridge. A relação da Universidade de Paris, mãe de Cambridge e Oxford, com o papado foi assim expressa. Foi por ser o centro do aprendizado teológico que ela recebeu tantos privilégios por parte do Papa e manteve-se em íntima relação com a Sé Papal. Simon Lowry, The Rise and the Early Constitution of Universities, páginas 153, 162 e 242. Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI, entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Assim, eles não somente se precaveram contra as doutrinas do papado, mas também desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Melanchthon disse: negligenciar os jovens em nossas escolas é como retirar a primavera dentre as estações do ano. Os que permitem que as escolas entrem em declínio estarão de fato tirando a primavera do ciclo anual das estações, pois a religião não pode subsistir sem elas. Melanchthon constantemente dirigia seus esforços no sentido de fazer progredir a educação e edificar boas escolas cristãs. Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, ele reorganizou as escolas de Eisleben e Magdeburg. Ele declarou: a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Joseph Stump, Life of Philip Melanchthon, página 81. Em 1528, Melanchthon preparou o plano da Escola da Saxônia, que serviu como base para a organização de muitas escolas em toda a Alemanha. Esse plano tratava da questão da multiplicidade de estudos, que eram não apenas infrutíferos, mas até mesmo maléficos. O professor não deveria sobrecarregar as crianças com muitos livros. F. N. Painter, A History of Education, página 152. Esses reformadores perceberam que a força da Igreja Papal jazia em seu sistema educacional e deram nele um golpe esmagador. E, ao ferir tal sistema, fizeram com que a Igreja perdesse seu poderio. Os reformadores estabeleceram um sistema de escolas cristãs que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. Essa maravilhosa revolução na educação e na religião foi completada em uma geração no breve espaço da vida de um homem. Para se ter uma ideia do poder desse grande movimento educacional cristão, um historiador, falando sobre várias nações europeias, afirmou: a nobreza daquele país estudava em Wittenberg. Todos os colégios da terra estavam repletos de protestantes. Não mais que a 30ª parte da população conservou-se católica. Eles também retiraram seus filhos das escolas católicas. Os habitantes de Mainz não hesitaram também em enviar seus filhos para as escolas protestantes. O pensamento protestante comunicou suas vivificantes energias aos mais remotos e esquecidos cantos da Europa. Que domínio imenso eles haviam conquistado dentro do espaço de 40 anos. 20 anos se passaram em Viena, desde que o último aluno da universidade fizera seus votos sacerdotais. Por volta desse período, os professores na Alemanha, quase sem exceções, eram todos protestantes. Toda essa nova geração se assentava a seus pés e assinalava o ódio ao Papa enquanto estudavam os primeiros rudimentos do aprendizado. Leopold von Ranke, History of the Popes, the Church and State in the 16th and 17th Centuries, 1844, páginas 164 a 167. Após a morte de Lutero e Melanchthon, os teólogos em cujas mãos a obra da reforma foi posta, em lugar de multiplicar as escolas cristãs, se absorveram com os meros tecnicismos da teologia e ignoraram a maior obra de sua época. Venderam sua primogenitura por um prato de lentilhas.
Quando os sucessores de Lutero e Melanchthon deixaram de levar adiante essa obra eficiente, que se centralizava grandemente na educação da juventude, de onde sairiam os futuros missionários e pilares da Igreja, surgiram dissensões internas. Seu tempo era dispensado em grande parte em criticar os pontos de vista de alguns colaboradores que diferiam deles em certos importantes pontos teológicos. Desse modo, tornaram-se destruidores em vez de construtores. Deram muita atenção às doutrinas e gastaram a maior parte de sua energia na preservação da ortodoxia. Cristalizaram sua doutrina em um credo. Pararam de se desenvolver e perderam o espírito da educação cristã, que era o azeite de suas lâmpadas. O protestantismo degenerou-se em ortodoxia morta e se dividiu em facções oponentes. A Igreja protestante, assim enfraquecida, não poderia resistir ao grande poder da rejuvenescida educação papal. O sucesso dos reformadores deveu-se ao direcionamento dos jovens através do sistema educacional. As escolas papais foram quase abandonadas durante o período de atividade de Lutero e Melanchthon. Mas quando morreram e seus sucessores se tornaram mais interessados em teologia abstrata do que na educação cristã, despendendo seu tempo, energia e o dinheiro da Igreja em pregar e escrever sobre teologia abstrata, o sistema escolar papal, recuperando-se, ergueu-se para travar uma luta de vida ou morte com a Igreja protestante. O papado percebeu que a própria existência da Igreja papal dependia de sua vitória sobre as escolas protestantes. Ficamos surpresos diante da habilidade e tato que os educadores papais usaram em seu ataque e a rapidez com que alcançaram a vitória. Essa experiência deveria ser uma contínua lição objetiva aos adventistas do sétimo dia. Uma escola cristã impulsionada pelo espírito papal. Os olhos dos sucessores de Lutero e Melanchthon estavam cegos. Não compreendiam a verdadeira ciência da educação. Não viram uma importância e não entenderam como o caráter depende da educação. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Christian Education, página 63. Satanás tirou vantagem dessa cegueira para induzir alguns de seus próprios educadores, como lobos em pele de ovelha, a destruir o rebanho. O principal desses foi John Sturm, que aos olhos desses reformadores cegos era considerado um bom protestante. Sturm introduziu praticamente todo o sistema papal de educação nas escolas protestantes de Estrasburgo, e pelo fato de professar simuladamente o protestantismo, os sucessores de Lutero olhavam com favor todas as suas manobras educacionais. Ele era considerado pelos assim chamados reformadores como o maior educador de seu tempo, e sua escola tornou-se tão popular entre os protestantes que foi tomada como modelo para as escolas protestantes da Alemanha. Sua influência estendeu-se à Inglaterra e de lá à América. Quem quer que esteja familiarizado com a educação ministrada em nossas principais escolas clássicas, como Eton, Winchester e Westminster há 40 anos, não deixará de perceber que seu currículo foi formado em grande parte sob o modelo de Sturm. O historiador diz que era a ambição de Sturm reproduzir a Grécia e Roma no meio da moderna civilização cristã. A History of Education, página 162. Esse lobo educacional vestido com lã cristã fez grandes incursões em meio aos cordeiros do rebanho e tornou possível a vitória papal. O mais perigoso de todos os inimigos numa igreja é sua própria escola, que ao mesmo tempo que professa ser cristã, possui professores e administradores que são apenas meio convertidos, que estão acostumados aos métodos populares, que aceitam alguns pontos e fazem reformas pela metade, preferindo trabalhar segundo as próprias ideias, que passo a passo avançam rumo à educação mundana, levando consigo inocentes cordeiros. No dia do juízo, haverá mais misericórdia para o homem que se tem mostrado frio e inimigo declarado de algum movimento de reforma, do que para aquele que professa ser um pastor de ovelhas, mas que não passa de um lobo vestido de cordeiro, o qual engana as ovelhas até se tornarem incapazes de se salvar.
Esse é o golpe de mestre satânico para subverter a obra de Deus no mundo, e não há nenhuma outra influência mais difícil de ser neutralizada. Nenhuma outra forma de mal é tão fortemente denunciada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. A escola de Sturm ficou a meio caminho entre as escolas cristãs de Lutero e Melanchthon e as escolas papais ao seu redor. Ela oferecia uma mistura de literatura medieval clássica com uma fatia fina das escrituras, ensanduichada para causar boa impressão e aromatizada com as doutrinas da Igreja. Seu curso de estudo era impraticável, seus métodos de instrução eram mecânicos, o trabalho de memorização era exaltado, sua forma de administração arbitrária e empírica. Um conhecimento morto de palavras tomou o lugar do conhecimento vivo das coisas. Os alunos eram obrigados a aprender, mas não educados a ver e ouvir, a pensar e provar, e não eram conduzidos a uma verdadeira independência e perfeição pessoal. A função dos professores centralizava-se no ensino do texto prescrito, e não no desenvolvimento harmonioso dos jovens segundo as leis da natureza. A History of Education, páginas 156 e 157. Macaulay, falando desse sistema de educação, acrescenta: eles prometiam o impraticável e desprezavam o praticável. Encheram o mundo com longas palavras e compridas barbas, e o deixaram tão ignorante e mau como o encontraram.